Digno é o Cordeiro, aleluia, louvado seja o nome dEle, aquele que nos redimiu, aquele que nos salvou, sem nenhum merecimento. Sim, constantemente, nós somos inclinados a achar que há algum merecimento em nós. Não há nenhum. Você, ao encontrar uma pessoa, a mais deprimente do mundo, se a gente pudesse classificar, identificar, a mais deplorável pessoa do mundo, nós estávamos na mesma condição com relação à salvação que essa pessoa. Então não há nenhum mérito na salvação. Ah, não, mas eu... Aí, como é que a gente entra nessa linha? Por volta da hora 9, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Fale comigo esta última expressão. Deus meu, por que me desamparaste? Mais uma vez. Deus meu, por que me desamparaste? Esta é conhecida como uma das palavras da cruz, uma das expressões da cruz. Marcos também registra esta expressão. Esta expressão se identifica com a gente, porque muitas vezes na vida a gente pode também expressar dessa maneira: Senhor, por quê? Por que isso? Por que o Senhor me desamparou? O Senhor não está me ouvindo? O Senhor não está ouvindo o meu clamor? A minha dor é tão aguda, tão intensa. Por quê? Por quê? Mas ainda que ela se identifique com a gente, nunca é, na essência, a mesma expressão de Jesus. Porque as nossas dores, na sua grande maioria, são causadas por nós mesmos. A gente que tende a lançar tudo sobre o diabo. E ele é mau, perverso, não presta. O capiroto, né? É uma praga. Mas algumas coisas, algumas dores, nós mesmos as causamos. E aí alguns querem lançar depois sobre ele a culpa. Aquelas que não são específicas e que nós objetivamente causamos, elas são também da responsabilidade humana, desde que o homem, desobedecendo a Deus, representando toda a raça, caiu e o pecado entrou na vida da humanidade. A de Jesus não. Esse grito de Jesus não se assemelha ao nosso. Não é o mesmo grito, porque a dor
não era causada por ele, era causada por nós. Ele não provocar aquilo, ele não contribuir para aquilo. Aquela dor era nossa, ele não a causou. Por outro lado, a gente nunca é capaz de experimentar o que ele experimentou, porque a nossa herança já é pecaminosa desde o ventre da mãe. Nada a ver com a geração, é a raça humana contaminada. Jesus não, Jesus era puro, perfeito, santo, e o grito dele era o grito relacionado ao pecado que assumia nosso, era a sujeira nossa sendo lançada sobre ele. E a única explicação que tenta se dar a este grito do Jesus desamparado na cruz é que na sua santidade Deus não podia olhar para ele e como que virou o rosto, porque naquela hora os pecados da humanidade, o pecado da humanidade era lançado sobre ele. Mas é uma explicação que a gente tenta compreender, mas talvez seja muito mais do que isso. O fato é que ele era puro, santo e perfeito. A gente tem um pouquinho, uma parca ideia disso. Por exemplo, principalmente mulheres de gerações até anteriores, em que falar uma palavra chamada feia, um palavrão, era inaceitável, porque os padrões éticos, culturais, de criação daquela mulher, não incluíam esse palavreado. Agora, há poucos dias, eu estava caminhando, encontrei com duas mulheres e uma criança. A minha vontade era parar, porque elas conversando, cada palavrão e a criança ouvindo. Depois quer lançar a culpa na polícia, no governo. Me deu vontade de parar, mas é muito difícil, porque você pode não ser bem recebido, o momento não ser aquele. Mas palavrões que não são nem tão comuns hoje, não. E elas conversavam, provavelmente, não deu para saber o contexto, mas de relacionamentos, assim, com outras pessoas. Então, uma pessoa que tenha sido criada sem nenhum relacionamento com esse tipo de coisa, num ambiente tranquilo, de paz, de harmonia, de docilidade, se essa pessoa for transportada, num determinado momento, para um lugar onde isso é tão comum e a podridão reina, essa pessoa leva um susto tremendo. Aquilo bate nos seus ouvidos de maneira tão agressiva que ela sente arrepios e pavor, quer sair dali. Deus me livrou, eu nunca me envolvi com pecados que eram tradicionalmente condenados na época de jovem, não é? Porque tem uns pecados que eles são condenados, outros não. E nos outros, não é? Como vocês, inveja, dissensão, isso aí, mas esses não são condenados por a gente, né? A pessoa está cheia de orgulho, cheia de inveja, não perdoa. A gente, às vezes, tem que lutar contra isso.
Mas ela condena um outro que às vezes desviou, sei lá, está fumando. E ela condena com tanta veemência, se esquece. Mas esses pecados que não eram condenados, eu não praticava. E um dia eu fui trabalhar numa praia, precisando de trabalho, fui trabalhar um verão numa praia. E trabalhava terrível, acordava 5h30, 6 horas. 6 horas tinha que estar lá preparando. 6h30 já abria o comércio todo, e era um movimento tremendo. E o verão era mais extenso, né? E até depois do carnaval direto, lá na praia de Guaxindiba, não é? Chamam de praia, mas quando eu vim conhecer Cabo Frio, não é? Levei um susto. Mas é um lugar bonito, um povo bom, agradável, e nenhuma, não é, brincadeira apenas, porque a água lá é barrenta, pela proximidade com o Rio Paraíba. Pastor Tadeu, tadinho, tomava banho direto lá, né? Embora ele, então hoje ele vai aqui na Praia do Forte, mas é um povo muito amoroso. E teve um dia então, que quando acabou a farra, todo mundo foi embora, né? A cidadezinha voltou ao lugar, pacato, o comércio diminuiu, ia acabar a minha temporada, eles me chamaram para continuar trabalhando em Italva, eu não pude ir, não era o propósito, mas a gente reuniu e todos, nós vamos comemorar em um sábado, nós saímos, fomos, todos colegas de trabalho, fomos, só que eles foram para um clube, eu nem sabia, Cardoso ouvia falar de clube, era um lugar lá onde botavam a sanfona lá, na época chamava de toca-disco, o pessoal de Italva nem isso tinha, correndo para Cardoso na festa danada, brincadeira, Italva tinha o Pedra Branca lá, né, que era mais, então, aí fomos, e está lá, não, vamos lá para tal lugar, que a gente vai comer lá e tal, cheguei lá, aí tinha um som ensurdecedor, e as pessoas cantando e pulando lá, eu fui com eles, fiquei ali algum tempo, olha, eu não sei quanto tempo, eu acho que não levou meia hora, me deu um pavor, o que eu estou fazendo aqui? Eram colegas, me deu um pavor, eu saí e fui embora, eles ficaram lá até a madrugada, não sei que horas, eu fui embora sozinho, fui para casa, porque aquilo me agredia, mesmo eu sendo um pecador. Agora você imagina, mesmo essa mulher que tenha sido criada nesse ambiente, a gente que não é comum algum tipo de atividade, sente essa diferença. Você imagine Jesus, puro e perfeito, recebendo o seu pecado e o meu pecado. Não dá para imaginar. Por isso então ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E sem ter explicação, não é? Precisa disso, a eternidade vai explicar para a gente, mas eu fiz algumas reflexões sobre essa necessidade desse grito, da cruz, desse sofrimento, já que não se pode concluir satisfatoriamente em toda a plenitude, a essência disso tudo. Mas algumas reflexões, a gente pode imaginar, por que tanto sofrimento? Primeiro, você só sente a dor do outro quando tem a mesma dor. Você só sente a dor do outro quando tem a mesma dor. Por isso que é muito perigoso o juízo precipitado. Porque se você não experimentou a dor do outro, você não pode imaginar o
que seja. Às vezes é uma coisa tão banal, tão simples, mas só vai sentir mesmo a dor do outro se você já sentiu aquela dor. E mesmo assim, você não sentirá na mesma condição. Porque de repente a sua já passou, você foi amadurecido, cresceu, agora aquilo faz parte do passado. Eu creio que a cruz veio para isso, porque Jesus veio sentir a nossa dor, o nosso sofrimento. Quando você clamar, Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Jesus gritou lá na cruz isso. Ele veio sofrer a sua dor, a minha dor, para experimentar o sofrimento. Essa semana eu compartilhei com o Silmar. Segunda-feira nós fomos a São Paulo, deixamos João Marcos. E na quarta, quando voltamos, nós nos despedimos dele. Eu cheguei a Cabo Frio, acho que umas 6 horas, não é? 6 e pouquinho talvez. Eu estava disposto, muito disposto, mas a gente até não vê o culto. O pastor Vinícius estava preparado caso acontecesse algum problema de trânsito, engarrafamento. Pastor Tadeu para dirigir, Raquel. Pastor Brasilino está nesse período aí de 15 dias, né, descansando. Mas a gente não veio porque a gente estava muito choroso. E eu sei que alguém vai dizer, eu já fiz isso. Pô, um marmanjão daquele, 23 anos. E que a gente criou o tempo todo com essa perspectiva. João Marcos foi a Refipa com quantos anos, João Marcos? 8 anos. Vai para o Refipa, Retiro dos Filhos de Pastores. 8. Congresso não sei o que, era adolescente. Papai, tem um congresso tal. Poxa, mas a gente está agora, porque, sei lá, comprou isso, fez aquilo, gastamos agora. Você quer o congresso, é importante para você? Vá. Fazia parte da agenda deles. Porque eu acho que é mais importante você investir em algumas coisas no seu filho, do que comprar um celular novo. Porque saiu novo e ele quer mostrar para os outros. Alguns investimentos são muito mais. Se você puder dar os dois, aí, não é, contigo. Então, mesmo com tudo isso, e algumas vezes João Marcos já tendo ficado um mês fora, para a temporada lá no JV, e aqui, congresso tal, a gente viaja para lá, não vê. Dessa vez foi diferente, porque a gente experimentou a realidade de João Marcos nunca mais voltar para casa para morar lá em casa. 23, 3 estudando em regime integral, vai para 26, namorando, se tudo der certo, vai o quê? Vai casar. E vai vazar. Falam até, não, se eu puder, eu vou para os Estados Unidos. Então, aí a gente caiu a ficha. E a gente ficou choroso e tal, vem embora. Agora eu estou chorando menos. Não é? Mas, falei para o Silmar, eu saio do escritório, quando eu vou para o quarto, ou vou para descer, eu passo num quarto dele, por uma questão de visão ali, que a gente vai tentar até consertar, mas como ele é homem, então eu passo no quarto dele. E naquele dia, quarta-feira, quando eu estava lá e passei, que ele não estava ali no computador, jogando, e às vezes eu reclamava, ou então conversando com o Úrsula, ou estudando, fazendo qualquer outra coisa, e eu não vi, assim, puxa vida, não está mais aqui para eu dar um abraço. Aí me veio à mente, e aí que é a aplicação, não é para você ficar sensibilizado comigo, não pode ficar, te agradeço, mas faz parte, é alegre, não é nada triste não, nós estamos muito alegres. Mas eu falei com o Senhor Marcos, como será a dor de um pai que perde o filho e sepulta o filho? Isso deve ser uma coisa inimaginável, porque por isso nós estamos assim. E um pai que vai e se despede do filho. Você imagina? Aí eu pensei, só sente a dor quem passa por aquela dor.
Mas segunda reflexão, é possível na hora da dor abençoar vidas. É na cruz também que Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, sofrendo dores injustas, blasfêmias, insultos. A violência física era o menor. Mas Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nenhuma dor é capaz de impedir que a gente abençoe outras vidas. Está doendo, está sofrendo, você está gritando: por quê? Deus meu, por quê? Não perca a oportunidade de abençoar outras vidas. Eu não sei qual é a maneira, mas não faça da dor uma oportunidade para fechar as portas, as torneiras da bênção sobre a vida das pessoas. E aí, eu essa semana fiquei pensando, sabe que Paulo é um grande modelo. Eu gosto muito de Paulo, mas tem hora que Paulo não é tanto modelo assim não, sem nenhuma intenção de falar mal dele. Por favor. Mas Paulo um dia disse que eu entreguei Alexandre e Himeneu para Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu não sei por que essa semana eu pensei nisso. Não é a mesma mensagem da cruz, e não é a mesma mensagem de Estevão mais tarde um pouco. Pai, não lhes imputes este pecado, perdoa-lhes. Porque na hora da dor, você pode abençoar vidas, você pode ser instrumento para ajudar pessoas, você pode ser instrumento para trazer bênção, e Jesus fez isso. E última reflexão, a dor vai passar, e você vencerá. Ela tem um tempo. Se você ler o episódio da cruz e comparar os evangelhos, Jesus sofreu, mas teve um tempo em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não foi de baixo ao alto, como que a ilustrar uma ação de Deus para o homem. Ele descansou. Quem estava próximo, vendo a manifestação da natureza, vendo a reação de todo o universo, verdadeiramente, este era filho de Deus. Ele vira tantas mortes daquele jeito, tantas crucificações, concluiu assim. Mas antes disso, um pouco, comparando os evangelhos, ele diz para um ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A dor vai passar, o sofrimento vai acabar. O sofrimento do ladrão não era o mesmo de Jesus. Ele estava ali porque os seus feitos mereciam aquilo, como ele mesmo denunciara ao seu amigo insensível. Mas ele ouve de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A dor vai passar. Tem esperança nisso. A lágrima vai secar. A obra continuará. Você será um vencedor. Um problema que
a teologia da prosperidade nunca quer destacar é que a vitória maior daquele que serve a Deus não está na aquisição de bens materiais, porque eles nada valem. Há sofrimento que o homem mais rico do mundo, e se ele reunisse toda a riqueza do mundo na sua conta, há sofrimentos que não passariam com toda essa riqueza. Mas a cruz, o Evangelho, Jesus diz que a dor vai passar. Você será vencedor, independente das circunstâncias favoráveis materialmente falando ou não. Mas você será vencedor. A dor vai passar. E a Bíblia garante que Deus é tão fiel que não permite que a gente enfrente uma dor impossível de ser suportada. 1 Coríntios 10, 13. Marque, grave, repita, decore, coloque como um frontispício, né, para você enxergar direto. Deus não permite que venha uma dor maior do que a sua capacidade de suportar. Deus meu, por que me desamparaste? Pode clamar, pode clamar. Deus não se ofende com este grito, porque Ele sabe, Ele experimentou essa dor, e Ele está ali para te ajudar a vencer esta dor. Curve sua cabeça e fale para o Senhor: Senhor, a minha dor é esta. Senhor, a minha preocupação é esta. Senhor, a minha aflição é esta. E eu quero que o Senhor me ajude. Eu não quero entender. Eu quero, Senhor, reagir com a Tua graça. Eu quero reagir com a Tua paz e ter vitória sobre esta dor.